Vamos pensar, por exemplo, no ajuste fino, que tem a ver com esse argumento do design inteligente. Hum. Você imagina as condições que deram origem à vida que está aqui, seres complexos como nós aqui conversando, isso é algo extraordinário. Então, muita gente diz, deve ter tido um projetista por trás disso, senão quais são as chances disso acontecer? Olha, mas se você olha para uma... É muito humano você projetar, você vê coisas que têm a ver com a nossa natureza. A gente olha para a lua e vê o cavalo de São Jorge. A gente olha para uma poça d'água e vê um rosto. Isso não significa que tem um rosto ali. O Dawkins, inclusive, fala que é uma falácia retrospectiva, você se dizer que por causa dessas condições para as quais a nossa vida depende, né? Das quais a nossa vida depende, deve ter tido um projetista. É um salto muito grande, porque a gente não tem como falar o que deveria ter acontecido, o que poderia ter sido de uma outra forma. Quais outras formas de vida poderiam ter emergido de outras condições? A extensão do universo é extraordinariamente grande, o universo está se expandindo e, bom, só porque isso aconteceu aqui e não em outro lugar, deve ter um projetista, sabe? Não é um argumento bom. Mas eu não tô aqui ainda chegando no ponto de provar a existência de Deus por argumentos filosóficos. O que eu tô dizendo aqui é que a minha fé na Bíblia, ela vai para além das questões filosóficas, porque a filosofia não é assim como não é do escopo da ciência provar as questões últimas, como a existência da alma, o propósito da vida, a física não vai até aí. A física vai para as explicações naturais daquilo que pode ser observado e testado empiricamente. Uhum. Então existe um limite para o escopo das ciências naturais que não contradiz a filosofia e a teologia, mas é simplesmente uma questão de qual é a função de cada ciência. A filosofia também tem um limite. Ela não vai até o ponto de atravessar a teologia revelada. Então a filosofia ela vai apontar para a existência de Deus. Ela não vai apontar para o fato de Deus ter se encarnado a segunda pessoa ter se encarnado em Jesus Cristo, que era um carpinteiro de Nazaré. Isso aí já é fé revelada. Então, quando eu falo que eu não vou questionar a Bíblia, eu não estou aqui neutralizando o perfazer filosófico. O que eu estou dizendo é o seguinte, a minha filosofia vai até certo ponto. A partir de certo ponto, o que eu tenho é o apoio da teologia revelada. Esse limite é arbitrário. A sua filosofia poderia ir muito mais longe. Como fazem outros filósofos hoje em dia, que não estão compromissados com uma dogmática, com uma doutrina de revelação. Não existe revelação. O conhecimento começa nos sentidos, o conhecimento tem um a priori. Mas tudo bem. Mas revelação não existe isso. Cadê a prova de que existe revelação? Se começa nos sentidos, já começa de uma forma externa a sua razão. Já começa pelo mundo material que afeta os seus sentidos. Ok. E o que tem? O que tem que você já admitiu aqui que o seu conhecimento não é uma questão de Eu sei que você não acredita nisso, mas alguns filósofos, não é o caso do Mateus, acham que o conhecimento é criado pela mente humana. Existencialistas, por exemplo. E não é. São Tomás de Aquino dizia, a verdade é a adaptação do intelecto, o conhecimento é a adequação do intelecto à verdade. Né? Essa verdade, ela é externa a nós. Então é claro que a nossa filosofia, que é um processo de contemplação da verdade, ele só pode ir até certo ponto porque a nossa mente é finita, ela não pode contemplar a realidade como um todo. Então, para o homem chegar às verdades últimas, é só se o criador da realidade vir até nós. Por isso que é importante a teologia revelada. Então, você está pressupondo que há um criador e está pressupondo que ele veio até nós pela revelação. Não, eu estou dizendo que o homem é incapaz de conhecer as verdades últimas, a não ser que o criador das verdades últimas venha até ele. Só isso que eu disse. Então, mas nessa sua proposição está implícito que há um criador. Sim. Agora, se não existir um criador, vamos supor que não existe um criador, tá? Estou em filosofia ainda. Se não existir um criador, então o homem é incapaz de contemplar a integralidade do real. É possível que seja o caso. É provável que seja o caso. Não, é necessário. Se não tiver criador, nós não vamos contemplar nada. É provável, sim. Talvez necessário. Ok, mas qual é o problema? Você bota arbitrariamente um criador. As proposições cristãs estão sujeitas a escrutínio, assim como as proposições científicas. Essa distinção de fé revelada é algo arcaico, defasado, medieval. Mas esse é justamente o meu ponto. Na sua cosmovisão, realmente não faz sentido você ter um dogma inquestionável como a Bíblia. Porque você não está admitindo a fé revelada. Eu tô.
Então você tá sendo coerente com a sua cosmovisão e eu tô sendo coerente com a minha cosmovisão. Só que aí nós vamos ver qual cosmovisão tá certa quando nós discutimos 5 vias.